Olá, meus filhos. Eu sou Yeta. Hoje eu voltei a trazer aqui uma mensagem através de meu irmão, de meu filho, para você. Hoje eu vou falar para você do caminho da evolução. E de como você pode percorrer ele de forma amorosa, paciente, alegre. Poucas pessoas sabem ainda neste planeta qual é a sua verdadeira origem, de onde é que elas vieram, como foi que chegaram a existir, por que é que elas estão vivas, por que é que elas respiram, por que elas se manifestam nesta realidade. Muitos de vocês, meus irmãos, simplesmente acordam e dormem em um estado de supervivência, de sobrevivência, guiados apenas pelos estímulos provenientes de seu corpo mais denso, de seus hormônios, da sua carne. O seu corpo, ele é um templo sagrado. Mas ele não pode ser o comandante em chefe das suas escolhas, da sua vida. E muitos de vocês, simplesmente por falta de conhecimento ou até entendimento, vivem diariamente em um estado letárgico de aprisionamento da sua consciência e seus corpos mais sutis, supeditados a uma vontade inconsciente proveniente de seu corpo denso, das suas vontades mais primitivas. Para você entender o caminho da evolução que você vem percorrendo há milhões de anos, bilhões de anos, e em alguns casos trilhões. É preciso que você entenda qual é a sua origem, de onde é que você vem, como você foi criado. E compreender em profundidade isso, imediatamente gerará uma reconfiguração em todos os seus processos internos.
a alteração de todas as suas estruturas para que elas sejam alinhadas em coerência de comportamentos. Muitos irmãos da luz já têm falado sobre a existência, a energia, a manifestação divina através de um impulso amoroso do Criador que individualiza você como ser, proporcionando assim uma experiência de vida como um ser individual na sua percepção de consciência, embora sempre você continuará fazendo parte do todo, da criação. Nosso Deus Atom, Ele é tudo o que existe. Eu sou Ele. Você também é. A diferença é quanto você reconhece, entende e tem ativado na sua estrutura de campo morfogenético a compreensão de ser o todo. Nós, alguns seres, espíritos mais evoluídos, próprio de termos sido criados antes, já temos um nível diferente de compreensão. Nós já percorrimos o caminho que você está percorrendo. Nós já passamos pelos desafios que você está passando neste momento. E é por isso que nós conseguimos vir a trazer a nossa mensagem, a nossa luz, para ajudar você, para ajudar vocês como humanidade no caminho da evolução. Quando você foi criado, foi manifestado, você foi, de alguma forma, mesmo que seja ilusória para sua consciência, individualizado do todo, como se uma onda do oceano tivesse sido individualizada e tornado matéria, ou seja, adquirido massa. Eu poderia explicar tudo o que eu vou trazer de uma linguagem completamente incompreensível para vocês, pelo seu nível de evolução, que explicaria com detalhes que para o nível de conhecimento científico da sua humanidade neste momento é absolutamente incompreensível. Então, eu vou utilizar os recursos que eu consiga tomar do arcabouço mental dele para trazer uma ideia o mais acabada possível
que consiga explicar para você a sua origem. Quando eu estou falando de um oceano, eu quero que você imagine e associe esse oceano de água como se fosse um oceano infinito de energia, que é Deus, vibrando em uma frequência incompreensível para suas mentes. Quando você foi emanado, uma parte desse oceano foi individualizada. E a modo de exemplo, poderíamos dizer que ela se converteu em hielo, uma pedrinha de gelo. Ela continua sendo a mesma água, continua sendo a mesma energia, só trocou de estado, só densificou a sua frequência, ela se tornou sólida. E nós podemos interpretar, entender que essa pedra de gelo agora é um indivíduo que se entende individualizado, diferente do todo, quando na verdade continua sendo o todo. Vamos a utilizar a nossa imaginação para dizer que essa pedra de gelo ela continua em seu estado sólido, mesmo estando dentro do mar. Ela é a mesma água, a mesma energia, a mesma origem, só que agora ela se entende, se auto-percebe como uma pedra de gelo diferente. Esse entendimento que dissocia da fonte criadora é gerado pelo ego, que permite criar uma percepção de individualidade. Se vocês olharem para a explicação que meu filho, meu irmão, Sananda, trouxe nas cartas de Cristo, vocês vão perceber que ele chama do guardião da individualidade. É isso que o ego é, um guardião da individualidade. Com o tempo, com o passar dos dias, meses, anos, décadas, séculos, milênios, todo esse tempo na percepção das suas mentes nesta dimensão, nós quienes já temos transcendido estados de consciência mais elevados, vivemos em uma consciência eterna, plena, absoluta, livre da percepção do tempo que vocês ainda vivenciam nestas densidades. Então, quando eu falo de séculos, milênios,
milhões de anos. Eu trago com a finalidade de vocês terem uma compreensão do passo do tempo. Uma forma diferente poderia ser falar de o aumento do conhecimento, o aumento da informação. Quando essa pedra de gelo dentro do oceano entra em contato com outras pedras de gelo que também foram individualizadas e elas se autopercebem como seres independentes do todo, elas começam a se relacionar, entrar em conexão, gerar emaranhamentos, vivências, troca de informação. Cada troca de informação aumenta o conhecimento, cria de alguma forma dentro da pedra de gelo um aumento de informação e ela começa a evoluir, ela começa a crescer, ela começa a expandir. Ela pode se tornar uma pedra maior e maior. Vai indo para outras profundezas, entrando em contato com as correntes do mar, viaja para outras zonas, outros setores, interage com a realidade e ela vai crescendo, aumentando o tamanho, aumentando cada vez mais o seu tamanho. Todo esse processo de aumento de tamanho não é mais nem menos que mais energia proveniente da fonte. Agora ela está dentro e eu faço este movimento que vocês utilizam para significar algo relativo. Agora ela vai estar dentro da percepção desse ser que se entende independente do oceano como um todo. É claro que você que está assistindo percebe que é a mesma coisa, só que a pedra, como auto-observadora, ela não percebe e ela sente, acredita e vive como se ela fosse totalmente independente, como se ela estivesse dissociada. Ela esqueceu de onde ela veio. Algumas pedras no processo evolutivo continuam crescendo, expandindo sua consciência, aumentando o seu tamanho. Isso, no mundo espiritual, tudo é espiritual. Eu estou trazendo um mundo espiritual para que você que ainda percebe uma separação de mundo material com mundo invisível espiritual, possa entender que eu estou falando do mundo invisível. Invisível nas suas percepções, limitadas por estar em um corpo físico denso.
no mundo espiritual, o aumento do tamanho da pedra poderia ser interpretado, entendido como a expansão de consciência, aumento de luz, de fótons, de energia que faz o ser crescer, expandir e ter visões, experiências, percepções ainda maiores, mais abundantes, como também foi trazido nas cartas de Cristo. A vida em abundância. Abundância é um aumento de percepções da realidade. Existem espíritos, seres, irmãos, que o tamanho da luz eu vou trazer um exemplo só para você perceber a dimensão, mas ele é infinito. É o tamanho de um sol, ou de sóis maiores que vocês não conhecem, que a sua ciência, os seus telescópios ainda não perceberam. Não tem como. Ainda não. Então esse tamanho que vai crescendo, que vai expandindo e evoluindo, vai tomando cada vez mais conhecimento. Alguns desses seres, trazendo agora de novo para essas pedras de gelo no mar, algumas pessoas, alguns seres, algumas dessas pedras sentem uma vontade profunda, vamos dizer, chamado profundo por conhecer, descobrir de onde elas vieram, como foi que chegaram a existir, por que elas estão onde elas estão, de que elas são feitas. E algumas começam a trabalhar comprometidamente, disciplinadamente, para perceber que elas são a mesma fonte que criou elas. Elas são a fonte criadora. Elas sentem que elas são o oceano. E esse oceano sente que é a pedra de gelo. A pedra de gelo sente que é o oceano. E nunca mais pensa ou acredita que são algo diferente. Agora a pedra de gelo não vai pensar nem fazer somente aquilo que a pedra de gelo acredita que é bom para ela. Agora ela vai procurar ser útil e servir a todo o oceano, porque ela sente e entende que ela é o oceano, ainda dentro dessa estrutura sólida. Agora a consciência nela é completamente amorosa,
e fraterna e só visa agir conforme a vontade e o interesse de todo o oceano, porque ela sabe que ela é o oceano como um todo. Algumas pedras são maiores e com o passar do tempo ou com o passar do acúmulo da informação que essas pedras de gelo adquirem, vão adquirindo no processo de viver, de ser, de existir, elas vão crescendo. Algumas dessas tornam-se iceberg. E aí sim nós temos uma pedra na sua percepção gigante dentro do oceano. Um iceberg, ele é feito de uma matéria diferente que a própria água que contém o iceberg. Isso é uma pergunta para você. Eu também gosto de fazer perguntas. E eu sei que você sabe que não. O iceberg, ele entende a tempo, ele sente a tempo que ele é a própria água manifestada e que simplesmente ela está em outro estado. Pela proporção do tamanho de iceberg, em comparação com uma pedra de gelo, poderíamos dizer que existem espíritos, assim como eu, assim como Sananda, assim como muitos outros que vocês não conhecem, ou até conhecem com nomes diferentes àqueles que nós chamamos. Lembrando que a pedra e o iceberg são a mesma coisa, são a mesma energia, são a mesma matéria, em um estado de consciência diferente. O iceberg não está preocupado pelo nome com o qual a pedra do gelo conhece ele. Ele está preocupado pela evolução dessa pedra, na sua jornada, da sua caminhada, da sua alegria, da sua felicidade, do seu amor. Porque o iceberg sabe e ele entende que ele é essa pedra de gelo. A pedra de gelo olha para o iceberg e ela muitas vezes idolatra ele. Isso afasta ela do entendimento e da compreensão de que ela pode se tornar um iceberg. E se nós sairmos do oceano para darmos outro exemplo, nós podemos dizer que o oceano infinito de energia, átomo, o vácuo quântico, a existência, o Criador, a fonte divina, a fonte criadora,
Deus Pai e Mãe, consciência infinita, consciência universal, a inteligência suprema, o próprio, o todo. Qualquer desses nomes, nomenclaturas, serve na finalidade de entender que é uma onda consciente, omnipresente, omnipotente, omnisciente, tudo sabe, ela está em tudo. Não há absolutamente nada do infinito na eternidade para qualquer sentido, passado, presente, futuro, acima, abaixo. Todas essas referências são trazidas para você compreender. Não existe isso nos estados e níveis de consciência nos quais nós vivemos. Para você entender melhor, perceba como o infinito da eternidade para o passado, o infinito da eternidade para o futuro, a criação como um todo. Não existe absolutamente nada que esteja fora da criação, fora do todo, fora de Deus. Não existe fora. A única coisa que existe é consciência. Uma energia consciente que é tudo o que há. E ela manifesta as formas das coisas que vocês entendem como matéria, como massa, como comportamento sólido das coisas. Continuando com um exemplo fora do mar, nós podemos entender que quando essa energia vibrante a uma frequência incompreensível, como eu já falei, para suas mentes que ciclam a baixos hertz por segundo, quando essa energia emana e individualiza, separa uma onda e torna ela com uma vibração um pouco mais densa, densifica a sua própria vibração e coloca um invólucro chamado ego para poder vivenciar uma experiência como ser individual, independente da fonte, que com o passar do tempo irá a entrar em conexão com outros seres emanados, e essa troca de informação constante o tempo todo, por diversos estados, por diversas experiências, vão fazer que aumente a informação e o conhecimento. Aquelas experiências que você vivencia, algumas você chama de prazerosas, amorosas, e outras você chama de sofrimento. Para o todo, só existe evolução através da troca e o aumento da informação. Isso que vocês dividem como dualidade é uma compreensão de vocês. Por isso, quando o seu planeta vivencia momentos cósmicos como os quais vocês estão vivenciando agora, muitas pessoas entram em desespero e não compreendem o que acontece. Isso, na eternidade, é um pequeno ajuste cósmico
que para o todo tem a mesma importância, mesmo cuidado, zelo, amor, que com toda a outra existência. E eu falo outra só para referenciar. É a mesma existência, uma coisa só. Então, quando esses seres emanados começam a se densificar na sua frequência, eles começam uma jornada evolutiva que pode começar com uma pedra, um mineral, onde não terá consciência de vida, simplesmente uma troca de informação em um estado de pedra. Com o passar do tempo, irá ir acumulando muita mais informação. O atrito, o vento, as chuvas, o movimento das placas tectônicas, o movimento da Terra, faz que todo esse processo aumente a informação que recebe. A experiência que essa partícula em pedra vivencia. Com o passar do tempo, esse mineral, essa pedra, pode vir a evoluir. E ela irá evoluir entrando num estado de vegetal. Agora, a consciência dessa emanação expandiu. Agora ela está se comportando, ela está dentro de um vegetal. Após bilhões de anos, onde essa consciência individualizada se comporta e vivencia uma vida de vegetal, eu vou trazer um exemplo dentro disso para aumentar a compreensão. Vamos supor que ela começa como um vegetal pequeno, depois cresce, passa para um matinho, aí passa para um arbusto maior, aí depois ela continua evoluindo e passa para uma árvore que proporciona frutos, aí ela passa para ser um bosque, uma floresta, aí ela passa por uma árvore gigante, uma sequoia. E aí ela continua evoluindo ainda dentro desse reino vegetal. Após muita informação adquirida, ela um dia entra no reino animal. Ela começou na emanação e ela está passando essa consciência, adquirindo informação para ir expandindo até ter a compreensão de ser um animal. Através dos siglos, dos anos, milhões de anos. Essa consciência, esse ser, evolui nesse reino animal, passando por um inseto, por um réptil, por um animal quadrúpedo, talvez depois para um macaco, talvez depois para um gorila, talvez depois para um bonomo. E aí vai evoluindo. Chegará um momento que ela entre em uma consciência hominal.
ela se torne uma consciência que ela pode ser do tamanho de um ser humano. A humanidade hoje possui uma porção enorme de pessoas que acreditam que a existência começa no macaco e que conclui no ser humano. São as pessoas que mais desafios têm nas suas vidas. Porque um entendimento, uma compreensão limitada desse jeito só limita a existência, o poder, a amplitude de Deus, que é a criação. Algumas outras entendem tudo o que está sendo trazido, compreendem e aceitam que depois do ser humano, fora de um corpo físico denso, como o qual vocês estão, existe uma continuidade de evolução, que ela é eterna e infinita. Eu, Ieta, há muitos bilhões de anos, na sua compreensão de anos, que existo na frente de vocês. Nós somos feitos e criados da mesma matéria, da mesma fonte criadora divina. A única diferença, se é que há, é que eu fui criado antes. A minha evolução é maior. Eu já passei pelos desafios que você vive hoje, pelos quais você sofre. E você, queira ou não, um dia, pelo tempo, a evolução, bilhões, trilhões de anos, também chegará a evoluções incompreensíveis, mas existentes na realidade última do universo, no todo. Jesus Ele foi, Ele é mais um dessas partículas que trilharam o caminho e a jornada até se tornar o ser com a consciência crística, que é o entendimento, é o nível de consciência. Cristo não é, como muitas pessoas entendem, um sobrenome. É um estado de consciência crístico, onde o ser, assim como você, um dia chegará aqui, você entende, sente que você é um com o Pai.
é um com a fonte. A frequência, a vibração da estrutura do ser atingiu um estado de consciência como aquela pedra no oceano, que ela um dia chegou a um entendimento de que ela é o oceano como um todo. É assim que a evolução funciona. É assim que a evolução se abre caminho pela eternidade. Seres como Jesus Cristo, nesse entonces, há 2000 anos, dentro de um corpo físico denso, ele é uma consciência muito maior. Sananda, na sua evolução, que é exatamente a mesma matéria, a mesma fonte que a partícula que está sendo emanada neste exato momento pelo Criador. Não há diferença nenhuma. A única diferença é o tempo de evolução. Eu tenho uma evolução maior que Sananda. Sananda não me idolatra. Eu não idolatro a outros irmãos mais evoluídos que eu. Existem muitos. Criação da toda a eternidade. Deus cria de toda a eternidade. Não há como mensurar a quantidade, porque é infinito. Isso representa um desafio quase tortuoso. Agora não estou sozinho aqui, também está o Osho. Quase tortuoso para a compreensão da mente do ser individualizado que quer compreender e ter o controle metrificado da existência. Isso só traz sofrimento. Isso tira o ser do fluxo da compreensão da existência. Não há como ter o controle e o entendimento de tudo isso. Nós, seres mais evoluídos que vocês, neste momento, temos uma compreensão maior que vocês. Mesmo assim, não possuímos a compreensão do todo em sua totalidade. Ninguém pode. Deus é infinito, eterno, cria de toda a eternidade e continuará pela eternidade criando. Nós já nos compreendemos, nos entendemos, nos sentimos, nos dominamos a compreensão das leis da manifestação da criação. Por isso, nós conseguimos fazer o que nós fazemos. Materializar, criar. Coloque o nome que você deseja. Qualquer coisa
na sua compreensão. Nós não conseguimos fazer tudo, porque nós ainda também continuamos em evolução. Existem coisas que ainda nós precisamos estudar, aprender, desenvolver. Mas aquelas coisas que vocês entendem e conhecem, nós já conseguimos há muito tempo, bilhões de anos, de manifestar com poder mental, com disciplina, com conhecimento profundo da existência dos elementos, do comportamento das partículas, do comportamento das leis. O domínio de tudo isso permite nós manifestarmos, materializarmos, plasmarmos qualquer coisa que nós desejemos dentro do que você conhece. Eu estou reduzindo isso ao que você conhece, para não falarmos de questões cósmicas que dificultariam a sua compreensão. Por isso que meu irmão, meu filho Sananda, quando Jesus conseguia multiplicar peixes, mudar a estrutura da água para o vinho, se plasmar em vários lugares simultaneamente, não por ser Deus, não por ser um ser diferente a você, e sim pelo fato de possuir um conhecimento profundo, um fluxo, um canal completamente aberto, puro, cristalino, diáfano, e uma compreensão perfeita do funcionamento, do comportamento de átomo com a criação. Por isso foi trazido a palavra, o assunto, a questão, coloque como você deseja, da fé. A compreensão das leis, o entendimento profundo do funcionamento elementar das coisas, junto com a fé, a convicção profunda de que aquela coisa irá se comportar do jeito do observador, daquela consciência que está manifestando, é o que torna possível a manifestação. Por isso é que aquilo que é entendido como milagres ou magia é uma simples manipulação através da consciência pura, totalmente liberta de amarras de ego e em um fluxo constante com a fonte que faz manifestar a realidade. Por isso que aquilo que você vivencia hoje é a sua manifestação, consciente ou inconsciente. A manifestação consciente é aquilo que você tem consciência, conhecimento, compreensão e entendimento daquilo que você está querendo manifestar. A manifestação inconsciente é a vibração
de todo o seu campo, permeado pelo seu sistema de crença, pelas suas próprias amarras, seu paradigma, a formatação dos padrões de pensamentos, sentimentos e emoções que vibram em seu inconsciente e eles manifestam através da vibração, manifestam através do colapso dessa grande onda de infinitas possibilidades, tornando uma probabilidade e finalmente manifestando, materializando a sua realidade. Por isso que cada pessoa, cada ser é responsável pela sua própria vida, sua própria criação, seu próprio entendimento da realidade. Toda a informação, o conhecimento, tudo aquilo que antigamente se entendia como secreto, está sendo entregado para você, não somente neste vídeo, senão nos milhares de livros e outros conteúdos que já têm sido trazidos neste planeta há tempo, para você poder entender a sua evolução e a sua capacidade, liberdade plena para viver e manifestar a vida que você deseja. O todo, o Criador, a fonte, ela não vai limitar o que você quer manifestar. Ele é omnipotente. Se ele é omnipotente, ele pode tudo. Ele não pode se limitar. Então, não pode limitar você. Como não pode limitar você, porque ele não iria se autolimitar, você tem a capacidade que este planeta entende como livre-arbítrio de você fazer aquilo que você vem entender. E isso necessariamente será manifestado. Isso irá ter um padrão de frequência vibratória. Isso irá manifestar uma realidade. E se você utilizar a sua faculdade, sua capacidade de manifestar, se colocando como aquela pedra no oceano ao serviço da existência do todo, mais rápido você irá a elevar a sua frequência, mais rápido você irá sentir o amor dentro de você. O amor eleva mais a sua frequência, expande mais. Você vai passar de hominal a um ser mais evoluído. É isso o que acontece com esses seres que vocês chamam de mestres ascensos, de seres semideuses. É isso que acontece
com a existência quando a evolução não é limitada, não é demorada. O Criador possui, de alguma forma, uma intenção, uma compreensão, possui jeito de falar para ser compreendido. Uma compreensão eterna a níveis cósmicos, motivo pelo qual a paciência, a tolerância, o amor é infinito. O que faz que quando ele, átomo, a existência, quando a existência olha para você, se auto-sabotando, se limitando, ela somente olha com amor, respeito, tolerância, compreensão, sem pressa, sem crítica, sem julgamento, sem expectativas de que você seja algo diferente daquilo que você é, porque compreende na mais profunda estrutura que é o que é. E ele está dentro de, e esse ser é ele, e faz parte da evolução. Isso tranquiliza a todos, a tudo. A existência, a evolução não tem pressa. Nós somos pacientes, nós ajudamos vocês, trazemos as nossas mensagens, contribuímos com o seu planeta em um nível que vocês não conseguiriam entender. Quanto é o que nós somos responsáveis por o seu planeta, pela sua criação, pela sua manifestação, pela sua existência. Tudo com um amor profundo, incondicional. É incompreensível na maior parte das pessoas encarnadas neste planeta. A evolução continua. Eu só trouxe até um ponto para vocês compreenderem que há muito mais daquilo que vocês vivenciam diariamente. A evolução é infinita. Nós continuamos descobrindo, aprendendo, evoluindo. A diferença é que a nossa vida, a nossa forma de existir é muito diferente, porque nós já entendimos e vivenciamos conforme as leis que Atom, a fonte criadora, proporcionam para todos nós. Meus irmãos, meus filhos, eu gosto de chamar vocês assim também. A minha mensagem por hoje está completa. Eu desejo profundamente que ela reverbere no seu
âmago, no mais profundo da sua consciência, com o objetivo de libertar você, ajudar, contribuir a que você se liberte das amarras do ego, como já foi falado nas cartas de Cristo, para que você se torne aquela pedra que um dia entendeu que ela é o oceano e ela se sinta tudo aquilo que está disponível para sentir, assim como nós sentimos. Fiquem com a paz, a luz e o amor de Atum, a fonte criadora da existência.